Bom, hoje é a última aula do curso de cordel e cantoria com o Guilherme. E desde já eu queria agradecer a todos que participaram, né? E a todos que estão acompanhando também pelo YouTube e aqui na sala, né? Ao vivo. E queria agradecer o Guilherme também pela organização do curso, né? Pela a dinâmica, a didática. E por ter aceitado o convite de participar, né, de mais um projeto do Tesouro Chama Nordeste. Então, desde já agradeço, né? E é isso, né? Vamos aproveitar essa última aula. A certificação vai chegar comecinho de março, acredito, primeira semana para todos. E é isso. Pois é, Dilene, a gente que agradece, né, por ter disponibilizado, né, ter proporcionado essas atividades por meio do projeto. Agradeço também a cada um que participou aqui ao vivo, né, e também quem está acompanhando pelo YouTube. Até peço desculpa, até falei com a Edilene ontem, olha, me desculpe pela minha leseira de ontem, mas vou explicar o porquê. Cheguei de viagem e aí fui comprar um material aqui para fazer um banheiro aqui na minha casa e o depósito, né, a loja lá que eu comprei, em vez de ter mandado dois entregadores, mandou só um e o rapaz estava se acabando de botar cerâmica aqui para dentro de casa, aí eu tive que ir trabalhar com ele lá. Aí perdi um monte de tempo e tal. E aí estava morto. Mas hoje é diferente. Hoje é a última aula. Assim, hoje eu não digo nem aula, né? Eu digo hoje é o último repasse, assim, o último encontro, porque a gente encerra a nossa carga horária de videoaulas hoje, né? E o resto é complementado, né, com o certificado não, formulário para o certificado. Esse formulário ele vai ser disponibilizado também junto com esse vídeo no YouTube, não é isso, Edilene? Confirme aí. Ou não tem como? Pronto. Então, para aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, dê uma olhadinha aí, certo? Que com certeza o formulário, o link do formulário vai estar disponível aí para você preencher e complementar sua carga horária para estar apto a receber o certificado, certo? Também quem tiver alguma dúvida aqui no ao vivo, uma dúvida de um assunto que já passou e que anotou aí, certo? Na descrição do vídeo, a Edilene aqui está falando que o formulário vai estar disponível, certo? Então, quem tiver alguma dúvida aí de algum momento que já passou, pergunte hoje, aproveite que a gente está nesse encontro aqui, que eu vou só retomar, porque como ontem eu falei das regras do cordel, da cantoria, das modalidades, eu também falei da oração, que a oração é o sentido, né? É a coerência, é, a, é, a, é, o, é o que vai dar rumo àquela estrofe, né? Aquela poesia, aquele poema. E quando se fala de oração, eu acredito que eu não falei, quando estava falando de grandes pessoas importantes para a cantoria, para o cordel, eu acredito que não falei sobre o Zé Limeira. Falei? Acredito que não. Só me confirme aí se eu falei. Acredito que não, mas preciso da confirmação. Pronto. Falei de Cego Aderaldo, né, da importância que ele teve, cego, artista multimídia. Falei de Patativa, que foi cantador. Não sei se você estava aqui, Augusto, nesse dia. De Patativa, que foi cantador. Falei até de Lampião, que fazia versos. E a figura que todo mundo que faz ciências humanas se depara um dia é com a figura de Zé Limeira, altamente conhecida. Mas quem foi Zé Limeira? Eu vou apenas esclarecer um pouco, porque eu sei que a maioria já ouviu falar e até sabe quem é. Zé Limeira foi um cantador que ficou conhecido, né, pelos absurdos que dizia cantando, né, mas os absurdos assim, os versos sem oração, que chegavam até a ser cômicos, chegavam a ser engraçados, né? E Zé Limeira ganhou fama. Aí muita gente pergunta, mas Zé Limeira realmente existiu? Essa figura de Zé Limeira? Para ilustrar mais, eu vou declamar aqui uns versos que dizem que foi de Zé Limeira que fez,
só para que vocês tenham a noção de como ele cantava e o porquê que ele ficou tão famoso, né? Por exemplo, aqui tem umas estrofes dizendo o seguinte: o meu nome é Zé Limeira, de Lima, Limão, Limança. As estrelas de São Bento, bezerro de vaca mansa, valha-me Nossa Senhora. Ai, que eu me lembrei agora, tão bombardeando a França. Uma coisa sem pé nem cabeça, né? Ninguém faça pontaria onde o chumbo não alcança. Eu vou comprar 4 livros para estudar leiturança. Bem que meu pai me dizia, Jesus, José e Maria, São João das orelhas mansas. Mas tem uma aqui que eu até achei... Pronto. A beleza continua de cipó se faz balaio. Você vê aí que começa sem rumo, sem... Padre Nosso, Ave Maria, me pergunte se não caio. Tá desgraçado vivente que não reza em mês de maio. Assim, uma coisa totalmente assim, sem pé nem cabeça. Mas, assim, algumas estrofes chegam a ser mais engraçadas quando você conhece a região, quando você conhece o contexto, a história de quem ele fala. Por exemplo, um dia rei Salomão dormiu de noite e de dia, convidou Napoleão para cantar Um dia rei Salomão dormiu de noite e de dia, convidou Napoleão para cantar Pilogamia, viva a princesa Isabel, que já morou em Sumé no tempo da monarquia. E assim, aí as pessoas perguntam, Zé Limeira existiu? Zé Limeira realmente existiu, foi um cantador do século XIX, né, que inclusive cantou com Pinto, chegou a cantar, alguns pesquisadores, né, no caso, dizem que ele chegou a cantar com Pinto do Monteiro, o próprio João Furiba dizia que ele cantou com ele. E Zé Limeira se caracterizava exatamente por esses seus versos sem oração, que acabavam chegando a ser cômicos. E assim, eu tive a oportunidade, já há um tempo, acho que há uns 3 anos, 4, fui fazer uma cantoria no município de Imaculada, no sertão da Paraíba, e conheci um senhor chamado Pedro Mororó, que já faleceu. Pedro Mororó foi um cantador regional, certo? Foi um cantador que não viveu só da cantoria, também viveu da agricultura. E ele conheceu Zé Limeira, piromania. Exatamente, eu não sei o que é piromania, Edilene. Até nisso que Zé Limeira se caracteriza, por criação de palavras, né? Que até deixa a estrofe mais interessante. Só cortando um pouco aqui, já eu volto. Quanto à criação de palavras, eu não sei se vocês já ouviram aquela música de... rapaz, cantor famoso que tem um sobrenome de Teixeira, não é Humberto Teixeira, é outro Teixeira, né, que é aquela Romaria, que diz, é de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido, Renato Teixeira, o cava macho, Renato Teixeira, é de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo, não sei o que, e lá na frente ele fala desaventos, aí perguntando a Renato Teixeira o que era desavento, né? E ele disse que desavento é uma palavra que caracteriza a música, mas que ele não sabe o que é, né? Uma palavra que veio. Então, Zé Limeira, ele tinha essa característica. Mas agora é difícil dividir o Zé Limeira folclórico para o Zé Limeira real. Por quê? Voltando para a história do seu Pedro Mororó, ele disse que conheceu o Zé Limeira, cantou com o Zé Limeira, ele realmente aqui e acolá fazia um verso desse jeito, sem oração, mas que não cantava o que diziam, não. Inclusive, algumas pessoas fizeram até versos, declamam versos que tem até um duplo sentido, uma certa... a gente pode até falar uma certa pornografia. Eu falo pornografia, mas eu acho muito pesado essa palavra para se atribuir esse tipo de verso. Mas é um duplo sentido, digamos. Pessoas que declamam esses versos e atribuem a Zé Limeira, né? Sendo que ele não fazia isso, não cantava dessa forma, não cantava duplo sentido, mas sim, algumas vezes, cantava sem seguir a oração, fazendo o verso solto, né? E assim, Zé Limeira ganhou fama, ficou altamente famoso, a partir do livro Zé Limeira, o Poeta do Absurdo, de Orlando Tejo, que era jornalista. Então, Orlando pegou a figura de Zé Limeira,
aquela figura folclórica, aquela figura real, no caso, e transformou numa figura folclórica, né? Inclusive, várias pessoas criaram versos e atribuíram a Zé Limeira, que foi para o livro, e aí ficou famoso. Tanto o livro como a figura de Zé Limeira. Inclusive, se você for olhar na internet, tem várias pelejas de Zé Limeira com não sei quem no céu, assim. Então, ele é uma figura que realmente ele passou da cantoria, ele saiu da cantoria e conseguiu espaço em outras áreas da cultura popular, da história popular brasileira, né? Por isso que eu estava me lembrando aqui que eu não tinha falado de Zé Limeira e é até um pecado você passar e não falar dele, porque assim, ele não conseguiu a fama, porque buscou a fama. Ele conseguiu a fama porque tinha uma característica à parte que outra figura pegou, transformou ele num ícone, e assim ele conseguiu a fama a partir daí, até porque virou uma figura cômica. Mas só lembrando que ele cantava fora da oração, mas nem todo verso que você vê atribuído a Zé Limeira, inclusive esses que eu declamei, podem ser de Zé Limeira, entendeu? Então é mais fácil que não seja de Zé Limeira do que seja de Zé Limeira. Mas vamos lá. Eu ontem falei que hoje a gente ia falar um pouco do soneto, né, que é uma categoria, uma forma de poesia, que ela vai além da popular. A gente pode até dizer que não se usa soneto na poesia popular, né? O soneto ele é um estilo altamente clássico. E uma da característica do soneto, das características do soneto, o que força na sua produção é o conhecimento da língua, porque você não vê soneto, eu pelo menos nunca vi, acredito que não existe, se existir é muito pouco usado, um soneto na linguagem matuta, né? Você quase, assim, não tem soneto na linguagem matuta. É só naquela linguagem... Ah, peraí. Deixa eu ver aqui o que a Edilene está falando aqui. Porque o Google falou, né? Que quem está assistindo pelo YouTube não vai ter acesso, né, aos comentários. Vamos lá aqui. Piromania, distúrbio mental no qual o indivíduo produz incêndios por prazer ou para descarregar tensões. A preocupação obsessiva com o fogo. O tio Google aqui falou, né? Então, Zé Limeira convidou quem? Convidou Napoleão, foi? Deixa eu ver aqui. Não sei o que. Estou vendo aqui. Até perdi aqui. Mas, enfim, você vê como é uma coisa que não tinha nada a ver no mundo, né? Mas, assim, voltando para o soneto, né? Existem, meu povo, três tipos de soneto. Mas, antes disso, quem não tiver um caderno e uma canetinha aí próximo, é interessante que pegue, porque vai ficar mais fácil de você entender o soneto, porque ele é altamente complicado, sabe? E, assim, é aquilo que eu disse no começo, da, das linguagens, das modalidades de escrita e de canto, né? Principalmente a escrita, as que mais são difíceis, as mais difíceis são a trova, porque é para pouco espaço, muita regra para você colocar uma história toda, e o soneto, porque o soneto ele tem muito mais regras, né? Tem uma estrutura totalmente diferente, além disso ele cobra, né, o uso da linguagem, da norma culta, o uso dessa linguagem, para ficar fácil, da linguagem clássica, podemos dizer assim, certo? Deixa eu ver se eu acho uma definição aqui. Quem não tiver uma caneta e um papel, por favor, pegue, tá bom? Porque vai ser interessante. Eu vou ler aqui. Peraí. Pronto. Soneto.
Poesia de construção dificílima. Só um número reduzido de poetas consegue dominá-lo. Exige, além de muita inspiração, as pausas nos lugares exatos, muito rigor na métrica e um grau de instrução elevado. Aqui nessa definição do livro que eu estou lendo, ele não fala em que instrução, mas, no caso, é da linguagem. O soneto compõe de 14 versos. Apresenta-se em 3 modelos: o italiano, clássico e o inglês. O soneto italiano forma-se com 2 quartetos e 2 tercetos. O soneto inglês se compõe de 3 quartetos e 1 dístico. Ambos são em decassílabo. Uma coisa universal dos sonetos é que eles têm 14 versos. Se não tem 14 versos, não é um soneto, certo? Lembrando de novo, verso é cada linha de uma estrofe, e a estrofe é o conjunto de versos. E no caso, o soneto, ele possui... Ele se alterna, no caso, são 4 estrofes, e essas estrofes têm 14 versos, certo? E por que que a métrica dele é tão difícil? Por que que se diz que poucos poetas conseguem dominá-la? A métrica do soneto, ela varia entre a métrica do sáfico, do decassílabo sáfico, e do decassílabo heróico. O que é isso? Vamos lá. O verso heróico, ele apresenta as sílabas tônicas obrigatoriamente na sexta e na décima. Aqui fala sílaba tônica, mas a gente entende como pausa, certo? No caso, o verso heróico, ele apresenta as sílabas tônicas obrigatoriamente na sexta e na décima, certo? Então, como assim essa pausa? Quando a gente está cantando repente, por exemplo, estou até com a viola aqui. Por exemplo, quando a gente está cantando repente, por exemplo, a gente cantando uma linha de decassílabo, que a gente também chama martelo. Decassílabo e martelo é a mesma coisa. Aí você diz assim: o que eu sinto na vida é não ter sido a primeira ilusão do teu amor. O que eu sinto na vida. Você vê que ela tem uma força além dos outros versos. O que eu sinto na vida é não ter sido, sabe? Então, assim, é meio difícil de entender, mas é por isso que ele se diferencia. Que caracteriza o verso heróico é essa pausa, esse destaque, no caso, né? Na sexta sílaba poética e na décima. O que eu sinto na vida é não ter sido, certo? Então, isso caracteriza o soneto, aliás, o verso heróico. É tão assim, é tanta coisa que até para dizer a gente se confunde, certo? Tem outro exemplo aqui, ó. As armas e os barões assinalados. As armas e os barões assinalados. Você vê que esses dois versos, essas duas pausas, elas se destacam entre o verso, no caso. As duas pausas se destacam entre o verso. Então, ela dando na sexta sílaba poética e na décima, o verso se caracteriza num verso heróico, certo? Lembrando que a gente está falando do decassílabo, do verso que tem 10 sílabas poéticas, tá certo? Por que é que eu pedi o caderno? Porque quando a gente for dar os exemplos dos sonetos e fazer aquela divisão da rima, é interessante que você anote aí, porque senão não dá para entender, certo? Então, é interessante ter um papel e uma caneta. O martelo é a variação do verso heróico. O martelo, ele já tem as pausas na terceira, na sexta e na décima. Então, ele se caracteriza pelas 3 pausas que ele tem no verso. Terceira, sexta e décima. Todo martelo, lembrando, todo martelo é um verso heróico, certo? Vamos lá. O sáfico ele é diferente.
o verso sáfico, ele apresenta as pausas na quarta sílaba, na oitava e na décima. Por exemplo, tenho palavras para ti, amada. Você vê que ele tem na quarta, na oitava e na décima. Tenho palavras para ti, amada, sabe? Então, ele tem essas três pausas, diferente do soneto, do verso, meu povo. Diferente do verso heróico, que tem a pausa na sexta e na décima, o verso sáfico, ele tem a pausa na quarta sílaba poética, na oitava sílaba poética e na décima sílaba poética. Mas vamos lá. Existem três tipos de soneto, como eu já falei. Existe o soneto inglês, o soneto italiano e o soneto alexandrino. Dos três, o mais difícil e menos usado é o soneto alexandrino. E esse a gente vê por último. Mas a gente começa aqui com o soneto italiano, que é uma homenagem a Lisboa. Quem tiver seu caderno, fique atento que já já a gente vai usar, tá bom? Por exemplo, o soneto italiano. Noiva do Tejo, o teu encanto exalto, nos débeis cordas... Deixa eu começar de novo aqui, tá? Tá torto. Noiva do Tejo, teu encanto exalto, nas débeis cordas da sonora lira, nas tradições e no dançar do vira, cuja cadência vai de salto em salto. Tens as colinas onde o salto se mira e o Cristo Rei a proteger-te do alto. Museus, castelos, mar de azul cobalto, sobradões de azulejo azul safira. Tua noite é um desfile de emoções, sincronia de trovas e canções. Quando a guitarra portuguesa soa, com os teus fadistas te revelas pura, capital da poesia e da cultura. Não há quem possa te esquecer. Lisboa. Esse soneto aqui é do nosso amigo Geraldo Amâncio, publicado no livro Cantigas que Vem da Terra. É agora que vem um caderno, certo? O soneto italiano, para que você entenda essa divisão, com que é que ele rima, qual linha rima com qual, é interessante que você pegue na folha do seu caderno, escreva letra por letra, uma abaixo da outra, e para dividir as estrofes, você faça uma lado a lado. Como assim? Vou mostrar aqui. Tá meio feio o negócio, mas, por exemplo, dá para ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Você tá vendo que aqui A, B, B, A, aí aqui, ó, B, A, A, B, C, C, D, entendeu? Que eu coloquei cada estrofe uma do lado da outra, né? Para ficar mais fácil, para ficar mais confortável para ver. Então, assim, no soneto italiano, ele tem a seguinte estrutura. Aí você coloca aí A, embaixo do A você coloca B, embaixo do B você coloca B, e embaixo do B você coloca A. Então fica A, B, B, A. Essa é a primeira estrofe. Aí você passa um risco, aí do lado coloca B, A, B. Passa um risco do lado, aí coloca C, C, D. Aí passa um risco do lado, aí coloca E, D. Pronto, aí a gente vai entender agora. Na primeira estrofe, o soneto italiano, ele rima o primeiro verso com o quarto verso, certo? E o segundo
com o terceiro. Como você pode ver aqui. Noiva do Tejo, teus encantos... Noiva do Tejo, teu encanto exalto, nas débeis cordas da sonora lira, nas tradições e no dançar do vira, cuja cadência vai de salto em salto. Você vê aí que o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Na segunda estrofe do soneto italiano, essas rimas elas são invertidas. A segunda estrofe ela se liga com a primeira estrofe, ela utiliza as mesmas rimas, só que os versos que rimavam dentro, eles vão rimar fora. Se você tiver anotado aí, você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, na primeira estrofe era A, B, B, A, e agora na segunda estrofe fica B, A, B. Entendeu? O que rimava dentro ali, o que rimava no miolo, foi para a casca, foi rimar fora. Vamos lá. A segunda estrofe aqui do soneto. Ó. Tens as colinas onde o sol se mira, e o Cristo Rei a proteger-te do alto. Museus, castelos, mar de azul cobalto, sobradões de azulejo azul safira. Então, ela continua usando as mesmas rimas nas duas estrofes, nas duas primeiras estrofes. Só muda a organização, como você anotou aí, certo? Aí a terceira estrofe, ela é um terceto, certo? Então, a terceira estrofe, ela já não usa as rimas que foram usadas, ela não utiliza mais, só que a sua colocação, né, a sua estrutura é diferente. Aí na terceira estrofe que você colocou aí, C, C, D, no caso, diz o seguinte, que o exemplo. Tua noite é um desfile de emoções. Você vê que emoções não tinha sido usada, a rima de ons não tinha sido usada até agora. Sincronia de trovas e canções, quando a guitarra portuguesa soa. Aí você vê que o soa já é uma rima nova, que é colocada no terceiro verso da terceira estrofe. E aí vai a quarta estrofe. Com os teus fadistas te revela pura. Não tinha sido usada ainda, pura. Capital da poesia e da cultura. Não há quem possa te esquecer Lisboa. Aí você vê que o D, no caso, se você anotou, você vai entender. O D da última estrofe, ele vai rimar com o D da penúltima estrofe, né? Aí fica essa amarração, ele fica todo ligado, né? Todo junto, o soneto, mas ele dá as alterações, né? Ele dá um verso rima com um verso da primeira, rima com o da segunda, e assim vai. Por isso que ele é tão difícil de fazer, certo? Pronto. Esse aí é o soneto italiano. Aí vamos para o soneto inglês. O soneto inglês, ele tem mais liberdade, certo? Ele não é como o soneto italiano, que você precisa usar as mesmas rimas na primeira e na segunda estrofe, certo? Vou aqui ler um soneto inglês, certo? Quem está com caderninho, quem não pegou, é interessante que pegue, tá bom? Exemplo de soneto inglês. Aqui um soneto de Davi Moura Ferreira, do livro Arte de Amar, e o soneto é intitulado Ternura. Desvio dos teus olhos ao lençol, que é feito de ternura amarrotado, de frescura que vem depois do sol, quando depois do sol não vem mais nada. Olho a roupa no chão, que tempestade, há restos de ternura pelo meio, como vultos perdidos na cidade, em que uma tempestade sobreveio. Começas a vestir-te lentamente, e é a ternura também que vou vestindo, para que enfrentá-la fora aquela gente que da nossa ternura anda sorrindo. Mas ninguém sabe o que pressa com que nós a despirmos assim que estamos sós.
Você vê que ele tem umas pausas, ele tem um ritmo totalmente diferente, né, daquele martelo que a gente canta, daquele decassílabo que se escreve cordel, que se canta repente, como eu dei o exemplo. O que sinto na vida é não ter sido a primeira ilusão do teu amor. Se você pegar uma linha desse soneto que está nessa toada, você vai ver que não cabe. Desvio dos teus olhos do lençol, dá uma quebra danada, sabe? Chega, dói aqui. Então, isso, assim, tem gente que só escreve soneto naquela métrica, usando a pausa na terceira, na sexta e na décima, como se pegasse um decassílabo de um cantador, certo? Assim, até um tempo desse, se considerava que isso não era certo, né? Mas, assim, de um dia desse para cá, eu vi que algumas pessoas estavam até considerando que estava certo. Aí é meio difícil, né, de você corrigir um soneto que usa o decassílabo comum, né? No caso, o que tem a pausa na terceira, na sexta e na décima, que é o decassílabo usado pelos cantadores, certo? Mas vamos lá. O soneto inglês, você vai pegar no seu caderno aí, do mesmo sistema, e vai colocar na primeira coluna A. Depois do A, você vai colocar B. Depois do B, você vai colocar outro A. E depois do A, você vai colocar B. Você pode notar aí que ele fez a estrutura de uma trova, né? Uma trova que a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. No segundo, você vai fazer o seguinte, na segunda coluna, você vai escrever C, D, C, D. Pronto. Por que CD, CD? É uma trova, só que a gente não usou as mesmas rimas da primeira estrofe, né? Você vê que ele tem a mesma estrutura. A primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. A diferença é que você não utiliza as mesmas rimas da primeira estrofe, entendeu? Aí, para a terceira coluna, você vai colocar o seguinte: E, F, E, F. Mesma coisa. É uma trova, né? O formato é de trova, que a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta, só que ele é independente, ele não vai pegar as rimas que já foram usadas, ele não tem essa obrigação. E agora, na quarta coluna, você vai colocar G, G, porque são duas linhas, dois versos que rimam entre si. Eles também são independentes. Vou ler o soneto de novo, para que você agora note essa divisão das rimas, certo? Desvio dos teus olhos, ó lençol, que é feito de ternura amarrotada, de frescura que vem depois do sol, quando depois do sol não vem mais nada. Você vê que aí formou uma trova decassilábica, né? Segunda estrofe. Olho a roupa no chão, que tempestade, há restos de ternura pelo meio, como vultos perdidos na cidade em que uma tempestade sobreveio. Mais uma trova independente. Começas a vestir-te lentamente, e é ternura também que vou vestindo, para enfrentar lá fora aquela gente que da nossa ternura anda sorrindo. Agora, a última estrofe, que é composta só por dois versos, mas ninguém sabe a que pressa com que nós a despimos assim que estamos sós. Aí já é uma picância aí no fim do soneto, né? Só lembrando que esse soneto é de Davi Moura Filho, do livro Arte de Amar. Você vê que ele é bem mais descomplicado, né, do que o soneto italiano, né? Ele é bem independente, as suas estrofes são independentes e
a exigência maior que ele tem é que ele comece e termine com uma oração só, contando uma história. É aquilo que eu disse. O soneto e a trova, você obrigatoriamente tem que começar a sua história ali e ali mesmo terminar. Isso, Ingrid. A última coluna é só GG, porque são só 2 versos que rimam entre si. Eles não rimam com nenhum que passou, certo? E lembrando, de novo, como eu já falei, todo soneto tem 14 versos. 14 versos. Se não tiver 14 versos, não é um soneto, não tem como ser um soneto, tá certo? Ou então é um soneto incompleto. Mas, como diz o ditado, não existe meio buraco, né? Então, soneto só existe todo, tá bom? E agora vem o soneto alexandrino. O soneto alexandrino, ele é o menos usado, porque em vez de 10 sílabas poéticas, ele ser indecassílabo, ele tem 12 sílabas poéticas. Aí, meu povo, aí é nessa hora que o cancão pia. Porque 12 versos, 12 sílabas poéticas é bem complicado de se trabalhar. Mas aqui vamos ao exemplo dele. Continuem aí com o caderninho que a gente ainda vai usar aí, tá bom? O soneto alexandrino é composto de 14 versos, de 12 sílabas em cada verso. Exemplo, aqui tem um soneto Provas de Amor, do falecido poeta Vanderlei Pereira, do livro Cantigas que Vem da Terra. Diz o seguinte: eu não quero pensar além de que te quero. Veja só. Eu não quero pensar além de que te quero. 12 sílabas. Nem pensar noutra coisa além de estar contigo. Querer, para os que amam, quer dizer espero. Mas nem tudo que espero quer dizer consigo. Oh, coisa linda, chega, eu me arrepiei. Amar, querer alguém, das provas de sincero, dar provas de sincero, lê de novo. Amar, querer alguém, dar provas de sincero, não quer dizer amor, nem ser amado amigo. O amar é sentimento muito mais austero, onde a renúncia tem ser natural abrigo. Chorar para quem se quer, a gente chora tanto. Pedir a quem não dá, o que se pede é triste. Eita, que é grande demais. Mas quem não dá o amor ao que ele pede em pranto, não entendeu que amar é dar-se totalmente. E é claro que esse amor de se pedir desiste, porque só nega o amor quem esse amor não sente. É verdade, só não dá amor quem não sente amor. Eita, Vanderlei, quando um verso, quando uma estrofe assim é muito tocante, a gente diz que tem muita poesia. E um verso como esse aqui que diz: pedir a quem não dá o que se pede é triste. Chorar por quem se quer, a gente chora tanto. Isso daí a gente chama de um verso grande que se destaca, né? E a poesia, ela se faz presente naquilo que, por exemplo, um soneto desse aqui não fica com o cabelo deitado. Eu me arrepio muito. Mas vamos lá para o nosso caderno, para quem entenda soneto, tá bom? O soneto alexandrino, você vai colocar na primeira coluna A, depois do A você vai colocar B, depois do B você vai colocar A, e depois do A você vai colocar B. Passa um risco lá do lado e faz a segunda coluna. A segunda coluna é o seguinte: A, depois do A, B, depois do B, A, depois do A, B. Passa um traço e agora vem a terceira coluna. C, E, C. C, E, C. Aí, essa é a terceira coluna, certo? No caso, é a terceira estrofe. E aí você vai para a última estrofe, para a última coluna,
e vai colocar D, E, D. D, E, D. Aí eu vou pegar aqui o exemplo e a gente vai ver aqui, ó. A primeira estrofe do soneto, olha aí como ela rima. Ela rima a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. Você vê que ela é uma trova, a primeira com a terceira, a segunda com a quarta. As linhas pares rimam com pares e rimas ímpares rimam com ímpar, né? Ímpar, ímpar, pá, pá, né? Aí a segunda estrofe, ela é do mesmo jeito, só que ela tem uma ligação com a primeira estrofe. Ela utiliza as mesmas rimas e nas mesmas posições, como você pode ver. Eu não quero pensar além de que te quero, nem pensar noutra coisa além de estar contigo. Querer para os que amam quer dizer espero, mas nem tudo que espero quer dizer consigo. Amar, querer alguém, dar provas de sincero, não quer dizer amar, nem ser amado, amigo. O amar é sentimento muito mais austero, onde a renúncia tem seu natural abrigo. Aí se caracteriza as mesmas rimas nas mesmas posições, certo? Aí a gente está falando da primeira e da segunda estrofe. Aí na terceira estrofe, do soneto alexandrino, C é C. No caso, chorar por quem se quer, a gente chora tanto. Pedir a quem não dá, e que se pede é triste, mas quem não dá, o amor ao que ele pede em pranto. Não entendeu que amar é dar-se totalmente. E é claro que esse amor, se de se pedir, desiste, porque se nega o amor quem esse amor não sente. Aí você vê, ele utiliza rimas diferentes e rimas iguais nessas duas últimas estrofes. Como assim? Bem, nas duas primeiras se utiliza as mesmas rimas nas mesmas posições. Nas duas últimas, você vai ter a primeira e a terceira rimando entre si, e a do meio, no caso, a segunda, ela vai rimar com a segunda da estrofe seguinte. Então, a segunda linha, o segundo verso da terceira estrofe, o segundo verso da terceira estrofe, ele vai rimar com o segundo verso da quarta estrofe, entendeu? Já o primeiro e o terceiro da terceira estrofe e o primeiro e o terceiro da quarta estrofe, eles vão rimar independentemente, tá certo? Então, eu queria apresentar essas modalidades, porque aqui a gente só tem universitário, né? Edilene, Ingrid, Augusto, Priscila, e em ciências humanas é muito difícil você não se deparar com essas obras, e em letras, principalmente, é impossível. Acho que a modalidade, o estilo que mais se tem estudado na poesia rimada, né, o soneto. E em ciências humanas, por exemplo, em história, você se depara com os autores aqui e acolá, né? Então, é importante que a gente, pelo menos, entenda como é que isso se forma. Eu disse que é difícil, por isso que a gente se prolonga falando nele. A respeito do questionário, só lembrar algumas coisas. Você, assim que responder, a resposta lá já é automática, né? A nota é automática. Não é uma prova, certo? Então, assim, fique tranquilo, mas é preciso você responder lá para que você complemente sua carga horária e esteja apto a receber o certificado. Só uma revisãozinha, lembrar que os cordéis no Brasil, né, os romances, eles tiveram uma diferença em Portugal. Portugal, ele escreveu, ele foi vendido em cordões, nas feiras também, e aqui no Brasil não existia a venda em cordões, era a venda em malas, porque as malas, o poeta ele sempre foi um pouco afoito, certo? Ele mantia os cordéis na mala, porque às vezes ele tinha até um cordel falando por exemplo, pegar aqui minha carteira de trabalho, que nunca foi assinada,
Ele pegava um cordel, começava a ler, aí falava do governo do Bolsonaro, governo de militar. O governo do Bolsonaro, ele começava a falar do governo do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro mandava, tinha os seus soldados na época, e aí, quando o soldado fazia a ronda ali, e aí via que o folheteiro estava falando do presidente deles, aí a polícia corria atrás do folheteiro para tomar, né, para o folheto dar uma pisa, levar preso. E para ser mais rápido, era só fechar a mala e assungar o pé na carreira, né? Mola, pegar o beco. E se tivesse no cordão, né, ele com certeza ia perder seus folhetos, porque se a polícia não pegasse, ia levar seus folhetos, tocar fogo, quebrar, jogar fora. E era uma coisa tão trabalhosa de fazer que não valia a pena perder. E assim vai. Acho que as outras coisas não precisa nem a gente falar, né? O link vai estar na frequência, certo? E assim, como a gente encerra toda a cantoria, que vocês já estão aptos a escutar a cantoria, eu não vou cantar um coqueiro da Bahia, mas vou me despedir em versos, cantando de improviso, aqui no estilo que a gente chama de mote de uma linha. O que é isso? O mote, ele geralmente é dado para as duas últimas linhas da estrofe. Uma estrofe de 10 versos, toda penúltima e última linha, todo penúltimo e último verso, ele vai terminar do mesmo jeito, certo? E o mote de uma linha, ele só se caracteriza pela última, né? Toda última linha vai terminar do mesmo jeito. E eu vou terminar agradecendo a todos os amigos aqui que estão participando, aqueles também que estão participando pelo YouTube. E vamos lá, nos despedir, né? Augusto, eu agradeço e a todo tempo eu indago, e a Priscila Santiago, pessoa de alto preço. Ingrid, amiga que mereço agradecer, eu queria. E Edilene na poesia que ela tenha acompanhado, eu digo muito obrigado e adeus até outro dia. Mostrei o que é cordel e a poesia cantada e a escrita e decorada do poeta menestrel. Assim cumpri meu papel da forma que eu prometia, e eu encerro a cantoria com viola e com repente também o curso da gente. Adeus até outro dia. Esse curso de poesia vou encerrar nesse horário, porém tem um formulário, pedi a vocês queria. Não esqueça nesse dia de anotar na poesia. O formulário inicia e assim o curso termina, de cultura nordestina, e adeus até outro dia. Esse curso, de repente, eu apresentei Geraldo, Patativa e Aderaldo, outro poeta da gente,
que tem o ingrediente de muita filosofia, como Edilene queria, hoje nessa tarde eu fiz, e me despeço feliz, e adeus até outro dia. Eu fico feliz demais em ter estado na frente desse trabalho excelente para moça e para rapaz. A carga horária é quem traz e é o que a gente queria. Despeço na cantoria e assim eu digo para o povo, e nos veremos de novo, e adeus até outro dia. Beleza, meu povo. Como toda cantoria, não poderia encerrar se não fosse cantando, porque ficaria uma coisa muito triste, muito sepulcral, né? Então eu tenho que aqui castigar vocês com a minha voz, com a minha voz de idoso, né? Mas assim, a gente fica extremamente feliz por vocês terem participado. Aqui realmente esse curso ele aconteceu como uma cantoria. A cantoria ela geralmente não tem muita gente, mas tem gente de qualidade. Você vai para uma cantoria e vai para qualquer outra festa, quando você sai, você pode comparar qual é a festa que está mais suja, com lixo, se foi a cantoria ou se foi a outra festa. Eu boto minha mão no fogo e digo que a cantoria, os ouvintes de cantoria vão manter com certeza o local menos sujo, o local mais limpo do que os usuários de outra festa. Então, aqui me deixou muito feliz em ter tido vocês aqui, cada um já conhecido por mim, né? E a Edilene, por ter idealizado o projeto, por ter sido essa lutadora aí, que tem cada dia tá aumentando esse projeto do Tesouro chamado Nordeste. Se você não conhece esse projeto, se aprofunde, acompanhe, né? Porque sempre tem vídeos, tem apresentações, tem cursos, né? E principalmente para nós universitários, que precisamos de uma carga horária complementar, né? O próprio Tesouro chamado Nordeste, ele acaba disponibilizando em seus trabalhos, certo? Então, sigam lá, é muito importante, é sempre um trabalho que envolve o Nordeste, porque o nordestino ele tem que saber primeiro do seu Nordeste, do seu lugar, para depois saber, não adianta nada a gente saber que, por exemplo, a história do samba e não saber a história da cantoria, saber a história do frevo, ou, aliás, do próprio frevo mesmo, do chachado, né, e da própria cantoria, que são características do nosso Nordeste. Então, agradeço muito, façam os seus formulários, peço desculpa por alguma coisa ao longo desse curso, mas realmente dar um curso virtual é novidade para mim, até porque eu não sei falar parado, eu só sei falar andando. Quando eu me esqueço de uma coisa, eu estou caminhando, se eu ficar parado, eu esqueço, né? Então, assim, é realmente uma característica minha, e, assim, fazer um curso parado, em frente a uma câmera, não é fácil, mas, assim, eu agradeço a compreensão de todos vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa. Quem tiver alguma dúvida, certo? Quem tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato comigo lá no WhatsApp, entre, vou deixar aqui de novo, e assim a gente encerra esse trabalho, tá bom? Foi um prazer e agradeço a todos. Vou só deixar aqui meu contato aqui na descrição para quem quiser entrar em contato, e quem sabe, até é bom salvar, vou só dizer por quê. Se algum dia você precisar fazer uma atividade sobre cordel, sobre cantoria, precisar de algum cordel, algum material que lhe ajude, né, eu tenho todo prazer em lhe passar, né? Meu material eu não disponibilizo em plataformas para todo mundo ter acesso, porque, assim, é um material que eu não sou autor, mas quando a pessoa precisa, eu tenho todo o prazer em disponibilizar esse material, tá bom? 9651 0651 996510806. Tá aí meu contato. Quem quiser, fique à vontade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E, povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia. Tá bom, Edilene? Tá ótimo, tchau.